Olá, sejam todos bem-vindos ao Varejo com Causa. Eu sou o Rodrigo Piponzi, cofundador da MOL, e eu estou muito animado para mais um talk aqui do nosso projeto Varejo com Causa, que é uma série de conversas, com empresários, conselheiros do ramo do varejo, sobre cultura de doação, sobre solidariedade e sobre o papel dessas empresas na geração de impacto social no Brasil. Para quem não conhece, essa série integra esse projeto do Varejo com Causa, que é uma plataforma, um site criado pelo Grupo MOL com informações sobre cultura de doação e solidariedade no varejo. A gente tem ali dentro do site, uma série de cases, de informações, uma biblioteca muito bacana de conteúdo sobre o tema e uma pesquisa recém-saída do forno sobre o comportamento e a cultura de doação no varejo brasileiro, o comportamento do doador. Então tá muito legal, só acessar lá www.varejocomcausa.com.br. No talk de hoje, o tema da conversa é o poder dos conselhos, como a gente pode influenciar esses conselhos de administração para colocar o impacto social no core das empresas. Então é um tema aí super relevante nos dias de hoje, cada vez mais, a gente vê os conselhos tendo mais e mais poder sobre a estratégia das grandes empresas. E eu tenho duas convidadas super especiais para o talk de hoje, a Cristiana Sariana, a Piti, como a gente conhece ela, conselheira da Raia Drogasil e da Marisa, e a Luísa Helena Trajano, conselheira, fundadora e conselheira hoje do Magazine Luiza. Então, só antes de trazê-las para a tela, contando um pouquinho de cada uma, a Piti, Cristina Sariana, vou ler aqui o currículo dela, ela é membro do Conselho de Administração das Lojas Marisa e dos Comitês de Sustentabilidade e Investimento Social da Raia Drogasil. Ela também é conselheira da Associação Vagalume, da própria Editora MOL e do Instituto Acatu, e ela é bacharel em administração pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA no IBMEC, e uma série de cursos de especialização em governança e sustentabilidade nas universidades de Harvard, Cambridge e Stanford. Já a Luísa Helena Trajano, que normalmente dispensaria apresentações, mas vamos fazer pro forma aqui, ela é presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, que todo mundo conhece, uma das principais redes varejistas do país. Ela também é conselheira em nada mais, nada menos do que 12 diferentes entidades, entre elas o IDV, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a Unicef. E a Luísa recentemente foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Ela é a única brasileira a aparecer nessa lista em 2021. Então, uma honra ter elas duas aqui. O nosso papo foi papum, então eu trago direto elas aqui para a conversa, já emendando a primeira pergunta. Partindo da premissa de como colocar a questão do impacto social no core das empresas, e aí começando por você, Luísa, eu queria saber qual que é o papel dos conselhos na promoção da pauta de impacto social entre presidentes, diretores, gerentes, enfim, quais são os grandes desafios e o que você sente que mudou ou precisa mudar nesses conselhos para que eles realmente sejam grandes agentes de transformação nas empresas. Além de transformação, Rodrigo, o que eu acho que eles vão precisar mudar é se adaptar ao que eu estou chamando a esse renascimento. Eu acho que depois de quase 2 anos de uma pandemia inesperada, de uma coisa que a gente levou muito choque, que as pessoas ficaram em casa, mexeu profundamente, eu acho que nós não entendemos ainda o tanto que mexeu conosco e com as pessoas. E com o consumidor final. Tanto é que o mercado financeiro, que reage operacionalmente muito rápido, fez o ISG, que para mim, para você, eu acredito para a Piti, a gente já pregava isso há muito tempo e muitas vezes pregando sozinho e sem entender. Você chegou até a ter uma empresa disso. Então, antes da pandemia, eu já falava que o nosso conselho tinha que mudar bastante, o conselho das empresas, e o que eu sinto? A pandemia, junto com o digital, que é uma cultura, ela trouxe uma coisa que é muito feminina, que também está dentro do masculino, que é atitude, que é fazer acontecer, que é estar na ponta, que é entender. Isso não é para já. Quer dizer, não dá para ficar muito. E trouxe também uma aproximação. Eu fui na Galeria Lafayette, fim de julho, tinha um coração imenso com a palavra amor. Quando é que você acha que você ia entrar no centro de consumo de um lugar que é o centro de consumo da Europa, encontrar naquele mezanino, depois eu passo aí para você quiser mostrar, um coração com a palavra amor. Então, os conselhos têm que parar de analisar passado só, que é muito importante, e trabalhar o estratégico, mas com novas premissas, com novas crenças,
que já vinha vindo, eu e você já tinha discutido, mas que a pandemia acelerou. Então é isso. E dentro dessas novas, o consumidor final hoje não aceita mais uma empresa que não seja diversa. Você vê que qualquer coisa que aconteça no ponto de venda, no ponto de loja, pode ter uma pessoa que filma com 15 seguidores. No fim do dia, todo mundo está sabendo o que aconteceu. Então, assim, é o consumidor que mudou e o mercado vive vive conforme o consumidor determina, né? E ele, assim, ele mudou muito e os conselhos e propósito, diversidade e tudo mais, hoje não é nenhuma questão de você querer. Ou você põe, ou você vai estar fora do mercado daqui 3, 4 anos. Uhum. Não, é isso mesmo. E Pete, queria até trazer você para a conversa também, pensando exatamente nesse seu papel, né, como conselheira da Raia Drogasil, como conselheira da Marisa, muito especialmente focada, né, na área de sustentabilidade. Queria que você respondesse a mesma pergunta, né? Como é que você vê o teu papel como conselheira nessa agenda e o que você vem observando de mudança ou necessidades de mudanças, né, para esses conselhos? Uhum. Tá, não, acho que sim. Primeiro a gente não pode ser ingênuo, né, de achar que não tem barreiras, né? O que talvez seja óbvio aqui para nós três não é ainda mainstream, infelizmente, né? Estou falando isso nas empresas em geral, né? Então acho que precisa sempre ter algumas pessoas com bastante convicção, né? Acho que eu sou uma dessas, vocês também, de que esse talvez seja o único caminho possível, né? Então acho que governos, está claro que não estão fazendo o seu papel, né? As ONGs não vão dar conta do tanto de desafio social que a gente tem. Então eu acredito muito que as empresas têm uma responsabilidade mesmo e de quebra muita oportunidade, né, de causar impacto positivo no mundo. Então, só que trazer todo mundo, né, essa visão não é norma ainda nas empresas, trazer as pessoas para esse barco, para essa compreensão, eu acho que precisa ter muita resiliência, precisa saber trazer essas pessoas sem julgar, né? O que eu sinto é que talvez os grandes ONGs no passado, assim, um jeito muito duro de conversar com o empresariado, né, foi promovendo uma cultura meio, de um lado, os quase idealistas, né, taxados de idealistas, e do outro lado, pessoas com muita resistência, né? Então acho que saber trazer essas pessoas para perto, né, dando repertório, as pessoas não são do mal, né, muitas vezes elas só não têm repertório, é isso que a Luísa falou. O mundo está mudando muito rápido, né? E algumas pessoas têm mais dificuldade de absorver todas essas mudanças, até pelo histórico, pela educação que tiveram, né? Então acho que a gente tem um papel importante, quem tem essa convicção, né, de trazendo outras pessoas para essa conversa, outras lideranças, sem superioridade intelectual. E nesse contexto é até interessante, né, ver como os conselhos estão se construindo hoje, né? Eu lembro, sei lá, 10 anos atrás, pelo menos as interações que eu tinha com outros conselhos, os conselhos eram muito mais sisudos, né? As figuras eram muito semelhantes e cada vez mais a gente vê composições muito mais criativas, com, né, muito mais diversidade de todos os lados, né? Eu acho que isso tem sido, inclusive, mais recentemente, até com celebridades participando de conselhos de grandes empresas, né? Então, eu acho que isso realmente vai muito em busca dessa agenda mais propositiva, né? E até, enfim, acho que botando mais tempero aqui na conversa, olhando com um recorte da cultura de doação, né? A gente sabe, enfim, Magalu, Marisa, Raia Drogasil, enfim, são grandes ícones, né, do varejo que trabalham muito de perto a cultura de doação, né? E não estou nem falando de pandemia ainda, acho que a gente vai falar um pouquinho disso, mas até antes de pandemia, o Magalu, por exemplo, teve aquela ação famosíssima, né, Luísa, da colher, que eu queria que você contasse um pouquinho. A própria Marisa também, né, uma série de ações dentro do Outubro Rosa. A Marisa é uma das redes aí super propulsora aí da causa, assim como a Raia Drogasil com as revistas, né, desenvolvidas pela MOS, Sorri a Todos, né, desde 2008, imagina, promovendo cultura de doação. Então, começando por você, Luiz, eu queria muito que você contasse como é que é esse trabalho, né, de incluir a cultura de doação na estratégia do negócio, e queria que você contasse um pouco até desse case aí da colher, que foi maravilhoso também no Magalu. Legal, Rodrigo. Pete, eu concordo com você que ainda nós temos convencimento, mas é importante também, eu que vivi desde 2011, desde o IPO, onde eu ficava falando de propósito, de melhores empresas para se trabalhar, de ações. E aí eu saía do roadshow e falava para o nosso CFO assim,
não vai te dar um EBITDA a mais, R$ 1 a mais, mas eu vou continuar falando. O Rodrigo, que falou tanto, e você que falou, a gente falava, mas era muito pouco acreditado. A gente tem que entender que o ciclo é outro hoje. Sem dúvida. É outro. O mercado mudou, porque senão também, eu concordo que a gente ainda tem, mas o que se falava nessa década passada, eu, o Rodrigo, você e outras pessoas, sou dona ainda, era mais fácil eu conduzir, eu tenho uma coisa, mas era muito difícil. As pessoas, isso não era olhado como resultado de balanço na Bolsa, era balanço trimestral. Hoje eu sou convidada com fundos para ir falar sobre propósitos, coisa que eu nunca pensei, Pete, que eu ainda ia ver na minha vida. Então, o que eu acho que é importante é a gente saber que mudamos de ciclo, que agora é uma questão de entender e da gente ter a paciência. E também não é jogar um contra o outro, eu concordo. Inclusive, o jornalista me pergunta, esse dia um jornalista estrangeiro me perguntou, escuta, mas o empresário brasileiro não sabia que tinha desigualdade social? Eles me perguntaram desse jeito. Precisou a pandemia para discutir? Aí eu disse, olha, o empresário brasileiro, ele lutou contra a inflação, ele lutou com isso, ele não sucateou suas empresas, e nesse momento ele viu que ele podia ajudar. Então, assim, eu concordo que a gente tem que ter, adorei essa palavra sua, que a gente tem que ter muita, eu falo assim, muita paciência e muito cuidado, mas que o tempo é outro, porque eu tenho falado em todas as palestras, senão a gente trabalha com o mesmo momento que foi passado. Esse momento agora é o momento onde ou eles entram de validade, ou daqui 4, 5 anos eles estão fora do jogo. É isso mesmo. Sem dúvida. E acho que a diferença, só complementando, estou super de acordo, que assim, antigamente, né, eram temas trabalhados muito na agenda de culpa, né, eram ações pontuais de filantropia. Agora a gente está falando de geração de valor, né, a gente sabe que é a oportunidade de geração de valor para as empresas, inclusive, né, inclusive valor financeiro. Muda, né, quando o financeiro entra e muda a geração de valores, é mais ouvido. Então é importante, o Rodrigo, eu falei, é importante que ele bateu muito tempo nisso, de porta em porta, e as pessoas não entendiam. Hoje, quando ele fala, olha, eu tenho uma proposta já, que eu faço na Troca-Raia, na Marisa, que eu faço. Bom, agora falando do Eu Meto a Colher. O Magazine Luiza tem programas há 15 anos, né? Nós temos Cheque Mãe, nós temos o Bolsa Luiza, que é educação para todos, e não é processo de retenção, seja a matéria que for. Nós temos essa bolsa, esse Cheque Mãe, que todas as mulheres que têm filho, isso há 20 anos já. Então, assim, eu sempre, no Grupo Mulheres do Brasil, a gente vai entrar 100 mil mulheres, já é o maior grupo político superpartidário, quer dizer que eu não sou candidata a nada, eu preciso avisar, senão quem está saindo, ela vai sair, mas eu sou uma política, eu coloquei isso várias vezes, uma política que defende causas do Brasil. Eu já sabia, Rodrigo, que a mulher era violentada e que a cada 2 horas morria uma mulher. Eu sempre levo, igualdade racial, por exemplo, eu sempre tinha que levar para a nossa TV ao vivo, quando eu vou de cada 2 meses. Eu nunca tinha levado violência. Eu não entendo por quê. Eu discutia ela, tá? Outras causas eu já tinha levado para a nossa equipe. Até que a gente perdeu uma mulher em Campinas, a canivetada, com o marido do lado, com o filho do lado do quarto. Eu acho que ele não viu, mas o filho estava do lado. Então, assim, ela era em plena carreira, gerente de um shopping importante. E a hora que o pessoal de segurança me ligou, eu fiquei muito mal, porque, mal assim, eu nunca fico mal, eu fico assim, puta, por que eu não fiz antes? Mas eu parto para fazer rápido. Foi aí que a gente criou a linha da mulher, imediatamente no outro dia, e nós já salvamos muitas mulheres. E gozado que 1 ano depois, isso foi em agosto de 1 ano, fez 4 anos já, os homens criaram, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas o Magazine vai meter. Os homens que eu digo foi a área de marketing, não foi a Luísa que foi lá falar, porque naquela época eu pedi muito para os homens nos ajudar, tá? Se vê uma mulher, e a gente tem um filme, que eu não sei se você já viu, Rodrigo, mas depois eu peço para te mostrar, onde os homens colocam, olha, eu pensei que eu ia assumir uma loja, ia ter problema de venda, de margem, de equipe, mas de repente eu tive que meter a colher, emitir e sair. Então, assim, o meta-colher foi uma expressão que a gente usou
E na época, isso faz já 4 anos, e o Magazine vai meter foi muito bom, porque um dos objetivos, quando aconteceu isso, eu sempre tenho objetivos globais. A gente reuniu todo mundo que mexia com isso, Maria da Penha, Patrícia Galvão, Avon, as pessoas que já mexiam, e a gente tinha como objetivo furar a nuvem. Era fazer todo mundo falar disso, porque ninguém falava da violência. E aí, realmente, junto com vários movimentos, com procuradoras, promotoras, movimentos, hoje, não tem, na pandemia, eu devo ter dado mais de 100 entrevistas, né, para tanto rádio pequenininha do interior, como as maiores que me perguntavam sobre violência. Então, a gente trouxe à tona, e eu acho que o Magazine, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que nós vamos meter, contribuiu um pouco para quebrar essa crença, que não podia falar isso, uma empresa. E aí eu concordo com a Pitty, né? É a força da empresa. Haja visto Unidos pela Vacina, né, gente? Sim, incrível. Foi uma união de força, sabe? Que as mulheres do Brasil, através de mim, nós propusemos, e juntamos com o IDV, o pai do Rodrigo acompanhou muito de perto, Super. O Marcelo, e a gente já vacinou. Quando eu falava setembro, o pessoal falava, tá ficando louco, eles me ligavam. Mas aí veio à tona também o que o Brasil tem de melhor é a capacidade de vacinação. Então, a união, gente, quando as empresas pegam com gestão, é uma coisa muito bonita. Eu fiquei muito emocionada. Tem empresas como a Droga Raia, que deu muito dinheiro e acompanhou, como tem alguém, Pitty, que ligava e falava, olha, como eu posso ajudar? Eu juntei R$700 no meu vizinho e quero ajudar a minha cidadezinha. Então, tem alguém que falou, olha, eu moro em São Paulo e meus pais nasceram lá no interior da Bahia e eu quero ajudar aquela cidade. Então, assim, foi uma união tão grande da sociedade civil que o resultado está aí, né? Então, não, perfeito. Profundamente nisso. E acho que isso é muito, muito relevante, né? Acho que a gente falava muito disso há muito tempo, né, Luísa? E hoje isso ficou muito evidente. Você deu um ótimo exemplo que é o Unidos pela Vacina, que é a força das empresas mesmo, né? E quando a gente fala de cultura de doação, de filantropia, o poder que essas empresas têm de mudança de hábito, de atitude em seus consumidores é enorme, é absurdo, porque são milhões de pessoas circulando todos os dias pelo varejo, né? Então, Pitty, eu passo até a bola para você, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que, acho que você participa muito de perto nos conselhos, né, de grandes projetos ligados à cultura de doação, né, tanto em Marisa quanto em Raia Drogasil. Para quem não sabe, a Pitty também é conselheira da Editora MOL, então ela vive diretamente os nossos desafios de cultura de doação dentro dos varejos, né, Pitty? Então, queria que você trouxesse também um pouco da sua visão sobre esse tema, né, sobre qual que é o valor, né, do varejo, qual que é o valor, né, dessa união de forças que a Luísa colocou na sua prática, né, no seu dia a dia como conselheira, para a transformação social de fato, para realmente que as pessoas tenham mudança de hábito, para que a gente possa ampliar essa cultura no Brasil, que ainda a gente sabe é muito aquém, né, do que a gente gostaria, do que a gente poderia. Sim. Não, eu acho que assim, o varejo é muito privilegiado nesse sentido, né, porque é onde tem o contato direto com o consumidor, né, tem a frequência de compras, ainda mais em varejos como a RD, né, que é a Raia Drogasil, farmácia, você vai toda semana, mas enfim, todos, independente da frequência, todo varejo tem um contato muito próximo, né, coisa que a indústria não tem, então acho que assim, de novo, para mim isso traz muita responsabilidade, né? O que a gente vai fazer com esse contato com os consumidores, né? Para que não sejam encontros só transacionais e a gente usa esse contato também para ajudar a formar, trazer repertório, incentivar algumas ações aí para resolver os problemas sociais, né? Então, eu acho sim que eles devem, o varejo tem que usar isso para fomentar a cultura de doação, né? Acho que seja fazendo campanhas nas lojas de uma forma mais estruturada, seja vendendo produtos com renda revertida, né? Acho que a gente tem cases muito bacanas aí na Raia Drogasil, né? Um histórico, como o Rodrigo falou, de revistas sociais já desde 2008, né? As revistas com renda revertida aí para causas sociais. Tem também o Troco Solidário, né? Que também já existe há muito tempo. Quer dizer, são ferramentas muito poderosas, né, de trazer o consumidor para fazer suas microdoações, mas com todo o apoio da empresa para gerenciar essas doações, para escolher as organizações, para promover transparência, auditar, né? Então,
são doações que dá bastante segurança para quem faz, porque tem essa grande empresa colocando seus serviços a favor dessa gestão, né? Então, acho que é muito bom, e acho que outro jeito também, né, que os varejos podem ter de ajudar e de envolver os consumidores também através, né, de programas, os colaboradores, através de programas de voluntariado, né, porque doação, lembrando, doação não é só dinheiro, né, doação de tempo, de carinho, de atenção, às vezes de networking, de tempo para ajudar a formar aí microempreendedores, né, então acho que seja o voluntariado de campo mesmo, seja a mentoria, são formas dos executivos de diversos níveis aí estarem doando o seu tempo também para ajudar, né, a resolver essas questões sociais. Então, eu vejo essas grandes possibilidades, tanto do lado dos colaboradores, como no lado, né, dos consumidores. Nessa parte de colaboradores, a gente lançou na RD, né, o ano passado, não, retrasado, se eu não me engano, um programa de voluntariado, e super bacana, você já tem assim 10% da força de trabalho participando, são 5.000 pessoas, né, se for pensar, participando. Tem um fundo de emergência também que a gente criou por conta do Covid, que o funcionário faz uma doação, é para apoiar eles mesmos, né, a RD faz um matching para, enfim, ajudar o colega que eventualmente teve a casa numa enchente, a família perdeu renda e perdeu emprego, apesar dele estar trabalhando na empresa, né, então acho que dá para ser bastante criativo, né, e produtos assim realmente de causa, né, com renda revertida, acho que é uma coisa que a gente ainda vê pouco no Brasil, né, não só os produtos sociais, mas produtos específicos. Aí a gente lançou, tem o caso aí da Marisa, né, que você falou, dos sutiãs, né, que com renda revertida aí para projetos de câncer de mama, mas você tem na RD também, por exemplo, a gente desenvolveu toda a linha agora de absorventes da NIDS, que é a marca própria, com 5% da receita destinado aí ao combate à pobreza menstrual, através de projetos da UNICEF. Então, dá para fazer muita coisa legal para dentro e para fora, né? Como eu falo, né, a gente tem que ser criativo e ao mesmo tempo a gente tem que entender o tamanho dos recursos que a gente tem dentro das redes, né? Porque os recursos são, assim, a potência deles é muito grande quando a gente fala de varejo, né? E até colocando uma lente na pandemia, né? Acho que, enfim, quando a gente pega esse recorte de Magalu, RD e Marisa, e acho que isso representa muito do que a gente viu também, né? Durante, especialmente o ano de 2020, esse boom de filantropia corporativa, né? O tamanho, o volume de doações, né? O Brasil bateu aí mais de 7 bilhões de reais doados e o enorme volume, mais de 85% veio de empresas, né? Acho que só o Magalu, né, com 20 milhões de reais da própria empresa, mais 20 milhões de reais das famílias, né? Trajane Garcia, a RD também com 25 milhões de reais em doações através daquele fundo, né, do Todo Cuidado Conta para hospitais, enfim. Então, a gente viu um movimento muito grande de doações, o Itaú doando 1 bilhão de reais, né, para uma série de iniciativas ligadas à saúde. Então, a grande questão que fica é o quanto disso é moda, né, e o quanto disso veio para ficar, o que a gente pode aproveitar da pandemia para, de fato, criar um legado que coloque para dentro da estratégia dessas organizações, não só redes varejistas, como todas as organizações, esse olhar, né, do investimento social, da filantropia e da influência, né, nos hábitos de doação dos consumidores. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre a visão de vocês em cima das consequências da pandemia para esse contexto. Uma das perguntas que eu mais tenho ouvido era isso. Será, Luísa, que vai continuar? E aí? Foram doados? O que você acha? O que eu sinto nos ambientes que eu estou, em vários grupos, né, de empresários e de coisa, é que aumentou o nível de consciência, porque as empresas, Rodrigo, não só deram o dinheiro, elas acompanharam a distribuição, elas foram para a ponta distribuir. Isso, é por isso que a desigualdade social foi descancarado. Então, todos nós começamos a doar famílias, o Magazine foi 60 milhões de reais no ano passado. Então, todos nós que começamos com as famílias, a gente tinha um comitê, e não era nós, que a gente acompanhava, e todos começaram assim, ninguém vai dar cesta básica, nós queremos dar UTI, nós queremos dar respirador, como todo mundo. Não teve nenhuma família que não passou de 15% a 20% de cesta básica, porque quando eles foram para a ação, a PIT teve acompanhado, realmente as pessoas passaram fome, porque vendia o picolé, o sorvete, o artesanato, e foram para dentro de casa, vendia hoje para comer amanhã.
Então, assim, eu acho que, lógico, que um ano mais difícil, esse semestre está mais difícil de venda, a gente esperava melhor, com a inflação, juro alto, o desequilíbrio ainda de união, parece que agora estão assentando. Inflação houve no Brasil, no mundo todo. Agora o Brasil precisa conter a inflação com juro alto. E ainda a gente não teve um projeto para o Brasil unidos, né, nesse momento, atrapalha muito. Então eu sei que que você tem que ter projetos muito bons para continuar. Assim, mas isso não acabou. O empresário brasileiro tomou consciência do seu papel, como um dia um americano tomou, que perde até parte da sua fortuna e dá para isso. Agora é uma questão de também respirar, porque você e a Pete sabe que o lucro do varejo é muito pequeno, ele ganha no volume. Se o volume termina, é diferente de outros ganhos. Mas eu tenho consciência, a pergunta que eu mais escuto é essa: Luísa, será que é só uma euforia? Não é. Aumentou o nível de consciência, tanto disso como da diversidade, como pôr negros em maior número de cargos elevados. Tem uma reunião de banco de vice-presidente mundial, pararam o dia inteiro para falar sobre como é pôr mais negros. Lógico que o George Floyd ajudou bastante, né? A morte dele não foi inválida, mas isso também não acabou. Nunca foi tanto negros procurados no Mulheres do Brasil, negras para ter mais cargos, e mulheres em conselho, você falava assim, não tem. Quando eu falava em cota, eu até apanhava de algumas mulheres mesmo. Meritocracia, isso eu estou falando há 10 anos atrás. Agora, mulheres são muito procuradas. Mais uma vez, o financeiro entrou. Antes da pandemia, a Goldman Sachs falou, olha, eu só vou abrir a IPO na Europa e nos Estados Unidos se tiver uma mulher no conselho, pelo menos. Então, de repente, a Nasdaq fez um trabalho de diversidade muito grande. Então, assim, não é mais o mesmo mercado que era até então. O negro, eu falo que eu acompanho o movimento negro há muitos anos, descobri até que eu achava que eu não tinha nada, que eu tinha um racismo estrutural. Rodrigo e Pete, quem está nos assistindo, para mim não teve resiliência melhor do que os movimentos negros. Foram quase 400 anos que ele amassava barro e não conseguia construir um tijolo. E eles não desistiram. Agora eles estão construindo paredes, eu estou acompanhando, porque os cursos dele estão tendo, então, assim, impressionante. Nós temos um curso de aceleradora de carreiras dentro de Mulheres do Brasil que não está fazendo para ser procurado pelas empresas, para dar lá. Por quê? Porque o mercado mudou. Então, assim, muito. Eu não acredito, e não estou aqui defendendo empresário, porque, lógico, eu também gostaria que eu seja o outro lado, mas eles tomaram muita consciência do seu papel. E não vamos analisar se devia ter tomado, se não devia. Eu acho isso um desrespeito. Eles trabalharam, você sabe o tanto que é duro. Mas eu tenho certeza, é uma questão agora de ter projetos consistentes, da verba, tá? Mas não é a mesma coisa antes. Pete, eu quero discutir sobre a pandemia, vou até emendar a questão das mulheres no Conselho, porque esse projeto que vocês estão participando aqui do Varejo com Causa é uma série de 8 conversas. Essa é a única conversa que tem mulheres. E aí eu estou falando de CEOs e conselheiros de varejo. As outras 7 conversas, tirando a Roberta, minha sócia, que é mediadora, todos os outros 14 convidados são homens, porque de fato não há lideranças, né? Assim, ou há muito poucas lideranças, as poucas que haviam não puderam participar. E isso é um grande sintoma do que a gente está falando aqui. Então, eu queria também trazer essa questão, eu queria que você falasse além, né, do seu olhar sobre pandemia, que eu já trouxe, sobre essa questão das mulheres, né, no conselho, nos cargos executivos, até trazendo aqui uma informação. A Marisa, nesse ano, foi certificada, né, no começo desse ano, pelo Women on Board, né, que é uma iniciativa independente, que é apoiada pela ONU Mulher, que reconhece e valoriza empresas que têm mulheres nos seus conselhos. Então, queria que você navegasse um pouco pelos dois assuntos aqui. Falando um pouco, né, do que fica aí depois de pandemia, eu concordo com a Luísa, acho que teve muita coisa que foi escancarada, né, ficou explicitada, que acho que não tem volta, né, e acho que o papel das empresas na solução disso tudo, acho que realmente vai mudar para sempre, né, se Deus quiser. Então, na RD, né, a gente já contou aí que tinha um histórico muito forte aí de produtos, né, sociais, com doações de consumidores, e foi
uma experiência nova, né, de fazer uma grande doação por parte da empresa mesmo, né, para o Fundo Todo Cuidado Conta no ano passado, com os 25 milhões de reais aí para os hospitais. Isso gerou toda essa discussão no Conselho, né, realmente de qual é o nível de apoio que a gente deve dar como empresa, com o nosso próprio recurso, né? Então, a gente criou um comitê de investimento social privado esse ano, realmente para dar um frame mais estratégico, inclusive para as doações. A gente decidiu que a empresa vai doar, a partir desse ano, já em 2021, 1% do seu lucro líquido para projetos sociais aí, conectados à área de saúde. Né? Então, foi uma mudança que já fazia algum tempo que a gente provocava no Comitê de Sustentabilidade, mas eu não tenho a menor dúvida que a pandemia acelerou essa urgência. Né? Um outro exemplo é o projeto de inovação social para baixa renda, que a gente estava desenvolvendo de uma forma mais tímida, e também a pandemia acelerou, escancarou a necessidade da gente se posicionar. Né? Para ter uma ideia, a gente criou agora, 2 meses atrás, uma área de impacto social na empresa, né? Uma área de negócio de impacto social. Então, não é uma área de investimento social privado, que já tinha e continua tendo sua enorme importância, né? Mas realmente a gente ir colocando também o papel da empresa na sua própria estratégia, né? Gerando valor para o negócio, não só através da filantropia, mas através de geração de valor compartilhado, né? Modelos de negócio que se autossustentam financeiramente enquanto geram aí impacto. Mas eu acho que isso, assim, está todo mundo abrindo os olhos para isso. Acho que a mulher traz um olhar assim para os conselhos que é diferente, é uma experiência, né? No mínimo tem uma representatividade aí de públicos consumidores femininos, né? Investidores femininos. Você tem mulher em todo lugar, por que não tem nos conselhos? Mas acho que além disso a mulher traz realmente essa preocupação maior em geral com o social. De fato, a gente sai muito inspirado na conversa aqui, porque eu acho que a gente tem muitos sinais, né, muitas evidências para pensar que, de fato, uma mudança importante está acontecendo, como a Luísa e a Pete falaram. Acho que a gente está vivendo, né, a época em que os conselhos passam a ter muito mais representatividade, a gente está vivendo a época em que os conselhos passam a ter muito mais voz dentro da estratégia dos negócios, é muito mais participativo, né, nesse olhar da tal agenda ESG, dessas 3 letrinhas que estão movimentando todo o mercado, e de fato eu acho que a gente tem um cenário aí de muita coisa boa para acontecer, especialmente quando a gente olha para esse recorte do varejo, né? Eu saio bem animado daqui, bem entusiasmado aí para seguir em frente aí com essa missão. E antes de eu terminar a conversa, a gente tem uma tradição aqui no Varejo com Causa que a gente sempre faz 2 perguntinhas finais para os nossos convidados, convidadas, e eu queria que vocês rapidamente respondessem. A primeira pergunta é qual que é a causa do coração de vocês, e a segunda, qual foi a última doação que vocês fizeram. Então, Luísa, se quiser começar e depois passar a bola para a Pete. Bom, eu acho que eu sempre tenho causas, desde pequena, né? A minha causa antes era ter uma empresa onde o lucro e o propósito estivessem, graças a Deus, hoje todas as gerações têm isso, é uma coisa incrível, parece uma religião lá. E sou apaixonada pelo Brasil, então todo mundo sabe que a minha causa é Brasil para já, não é o Brasil para o futuro. Eu estou há 8 anos planejando a sociedade civil organizada, 97 mil mulheres, nós vamos querer inteirar 100 mil, porque a gente pode fazer projetos. Então, estou com 3 grandes projetos para o Brasil. Não sou candidata, mas sou política, e Mulheres do Brasil vai atuar bastante, que é fazer um planejamento estratégico de 22 a 32 em educação, ciências, tecnologia, educação, saúde, habitação e emprego. Bom, e também um projeto nas ciências, as ciências na saúde, é o segundo projeto. Tudo isso nós já estamos fazendo, que são pesquisas, retomar os laboratórios de pesquisa, trazer os cientistas de volta, e eu estou junto com várias reitoras, com vários cientistas, junto com Mulheres do Brasil, e a outra é o Pula para 50. A gente vai buscar 50% de cadeiras de mulheres em postos políticos mesmo, partidários. Então, esses 3 projetos nós já estamos caminhando bem, estava esperando dar um final na nossa participação no Unidos pela vacina, que vai ser agora fim de novembro, e a gente já está trazendo tudo. E os últimos doações nossas foram interessantes. Primeiro, o Unidos pela Vacina, Mulheres do Brasil está virando instituto.
e a minha família não pôde doar enquanto não virar instituto por causa do nosso compliance. Enquanto isso, nós, através das Mulheres do Brasil, estamos patrocinando 2 já pesquisa científica, junto com a doutora Estera, junto com outro, que é um trabalho de 6 meses. A gente acredita muito na pesquisa. Então, uma é pesquisa, e outra, nessas minhas andanças pelo Brasil, eu descobri uma jovem de Sergipe de 16 anos, antes de se falar em absorventes, ela já estava tentando entrar com essas leis em todo lugar, e a minha família se envolveu nisso antes até de falar, e acabou de chegar um caminhão agora, 2 caminhões lá em Sergipe, que a menina conseguiu ser até aprovada, elogiada pela ONU, uma menina de 16 anos. Eu dei uma palestra nessa escola estadual, e ao mesmo tempo a gente não tem um trabalho muito forte, a gente não foca muito só numa coisa. Eu tenho um comitê, nós temos um comitê, então, assim como a gente dá o absorvente, nós estamos patrocinando pesquisa, nós estamos patrocinando coisa grande, e o Magazine relançou a Corrente do Bem, que é onde todos os nossos funcionários de cada cidade escolhem a causa para eles lidarem. Então é isso, eu acho que é interessante que o absorvente, eu recebi o filme deles chegando, e a gente deu por causa dessa menina que fez um trabalho brilhante de pesquisa e conseguiu aprovar no seu estado, está conseguindo aprovar nas prefeituras, que é uma coisa muito séria quando você entra no estudo mesmo. Então é isso. Muito bom, muito legal, muito inspirador. E você, Piti? Acho que a minha causa do coração é realmente combate à desigualdade social, né? E acho que a educação é a ferramenta mais poderosa que eu conheço para isso. E você sabe que o meu xodó é a Vagalume, né? Já respondendo qual foi a minha última doação, a Vagalume, para quem não conhece, é uma ONG que trabalha com o empoderamento de crianças através da leitura. Né, um trabalho lindíssimo, super transformador, que acontece em mais de 100 bibliotecas na Amazônia, né, em regiões super remotas. Eu já visitei o projeto algumas vezes, e é realmente muito impactante, né, o que um livro pode fazer numa comunidade onde não chega nada, né, onde não tem luz, onde não chega nada, mas chega um livro, as pessoas se sentem tão valorizadas por esse cuidado, e elas ficam tão fascinadas, as crianças assim realmente se transformam, elas passam a sonhar, sabe? Fazer parte daquele mundo que vê nas histórias, ampliação de vocabulário, enfim. Então, assim, essa é acho que é a minha causa do coração aí. E nas empresas que eu tô, né, como conselheira, eu trabalho muito pela causa de inclusão, empoderamento feminino, né, diversidade, inclusão de forma geral. Causa também aí no varejo mais farmacêutico, estou muito conectada à parte de doação, à parte de geração de resíduos, enfim, acho que tem muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo, né? São muitos problemas urgentes e nós aqui somos privilegiados, enfim, de poder estar pensando nisso e colocando as empresas para participar dessas soluções, né? Então, muito bom. Muita coisa boa para fazer. Muita coisa boa. Acho que a gente trouxe muita coisa legal aqui. Amo a Vagalume também, sou apoiador, enfim, também é causa do coração aqui, né? Enfim, quando a gente junta educação, leitura, e de fato o que você falou, dá esperança, né? Criança, né? Amazônia, parece que junta tudo. Junta tudo que tem de bom, né? Mas enfim, queria agradecer muito vocês duas, Piti e Luísa, foi muito legal o papo. Obrigado por participar aqui do Varejo com Causa. Quem puder, estiver assistindo, acessa lá o site, o www.varejoconcausa.com.br, que é a nossa plataforma cheia ali tem biblioteca de cases do varejo, tem a pesquisa que acabou de sair do forno, né, sobre cultura de doação no varejo brasileiro, e tem talks como esses aí que servem para inspirar lideranças e profissionais aí pelo Brasil, né, que estão dentro e fora do varejo também, para que assumam as suas responsabilidades também. Então, obrigado mais uma vez e nos vemos aí em breve, tá bom? Obrigada a você, Rodrigo. Prazer, Luísa, te ver. Prazer também. Um beijo, tchau. Beijos, tchau. Tchau.